Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa Sul-Americana, semifinal. De um lado, LDU, Independente Del Valle, e do outro, os brasileiros, Corinthians e Fortaleza. E se enfrentaram nesta terça-feira na Neoquímica Arena, o estádio do Timão do Corinthians, e o placar foi o que eu imaginava. Quem acompanha o canal Resenha com Magalhães e viu o vídeo pré-jogo de Corinthians e Fortaleza, eu disse que o meu placar seria 1-1. E por que eu disse que meu placar seria 1-1? Não era por causa do Fortaleza, por causa do Corinthians. Por isso eu falei que o resultado seria 1-1, o empate. Quem proporcionou esse empate? O empate foi melhor para quem? Quem jogou melhor? Alguém merecia vencer? A gente vai falar agora aqui no nosso Resenha com Magalhães, na análise pós-jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão e meu amigo torcedor do Leão do PC, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Beleza? E aqui, pedir uma coisa a você. Não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral, inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, galera. Bom, eu no pré-jogo, eu disse, no meu palpite, que eu entenderia que esse jogo ia terminar empatado e ia terminar 1-1. Acabei acertando. E por que eu disse empate? Eu não disse empate por causa do Fortaleza. Eu disse empate por causa do Corinthians. O Corinthians jogou exatamente o que eu achei que o Corinthians ia jogar. Vamos lá, cara. Vou repetir sem medo de errar. O time do Fortaleza é melhor do que o do Corinthians. Ponto. O elenco do Fortaleza é melhor do que o elenco do Corinthians. O elenco do Fortaleza dá mais opções ao Vojvoda do que o elenco do Corinthians dá ao Vanderlei. Bom, podem ficar puto que for, mas essa é a verdade. Se você pegar futebol jogado, o Fortaleza foi melhor do que o Corinthians. O Fortaleza tentou jogar futebol, tentou propor. O Fortaleza foi melhor em todos os quesitos que você pede de um jogo. O Fortaleza foi melhor. Mas o jogo foi morno. Foi um jogo morno. Quem é que fez esse jogo morno? Quem fez esse jogo morno é o Corinthians. O Corinthians dificilmente ele vai fazer um jogo aquecido, um jogo com muita emoção. O time do Corinthians sempre leva o jogo para um banho-maria. É um estilo do Corinthians. E por que esse estilo? Falta de opção. O Vanderlei não é um treinador retranqueiro, mas ele faz o Corinthians um time mais cauteloso. E a própria frase do Vanderlei diz isso. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E o Vanderlei acaba indo por esse caminho pela falta de opções que ele tem. Você não pode falar que o Renato Augusto é ruim. Renato Augusto joga pra caralho. Mas quando a bola bate no pé do Renato Augusto, tem jogo. Mas quando não bate, não tem jogo. Essa é a verdade. Juliano não queria nada, os outros não queriam nada. Bate no pé do Renato Augusto, sai alguma coisa. Pô, cara, mas não dá pro cara jogar sozinho.
Não dá para ele jogar sozinho. Então, o que o Luxemburgo faz que deu para perceber hoje? A linha defensiva do Corinthians dificilmente se desmancha. A linha defensiva dificilmente se desmancha do Corinthians. Então, quando o Corinthians ataca, ele ataca, mas ataca sem aquela convicção e já sabendo que se perder a bola ele tem pelo menos 4 lá atrás. Ou seja, o Corinthians dificilmente ele está com uma vantagem numérica em relação ao adversário. Dificilmente o Corinthians ataca com mais gente do que a defesa do adversário. Nem no contra-ataque e nem quando vem tocando. E na minha avaliação, eu sempre digo, no mata-mata, o empate no primeiro jogo não é ruim para ninguém. Não é ruim para ninguém. Você levar para o segundo jogo o empate, para quem está jogando fora de casa, joguei a primeira em casa, empatei, vou jogar a segunda em casa, a responsabilidade eu jogo para o dono da casa. Correto? Esse primeiro jogo, de quem era a responsabilidade? A responsabilidade era do Corinthians. Era do Corinthians acelerar o jogo, era do Corinthians marcar alto, era do Corinthians tentar fazer o resultado em casa. Mas esse não é o Corinthians que eu estou falando. O Corinthians que eu estou falando é um Corinthians que prefere dar a responsabilidade para o adversário e tentar jogar no erro do adversário. Então, por isso eu falei do empate. Porque, na minha opinião, a estratégia do Luxemburgo para os mata-matas, com o time que ele tem, é jogar a responsabilidade para o adversário. Como assim? Jogando fora de casa, a torcida vai empurrar o seu time a atacar. E o Corinthians tenta aproveitar erros e contra-ataques. Essa é a estratégia do Corinthians. E ele jogou o Corinthians não vai jogar diferente no Castelão do que jogou em casa. Não vai. Ele vai esperar o Fortaleza. Ele vai dar a responsabilidade do Fortaleza. E outra, o Corinthians tem muita fé e muita convicção nos pênaltis por causa do Cássio. Então ele faz um trabalho de que, vou jogar na sua casa, se eu for para os pênaltis eu tenho Cássio. Então o time adversário dificilmente está querendo ir para os pênaltis com o Corinthians, por causa do Cássio. Então tem todo um trabalho psicológico em relação a isso. Então o time adversário, quando joga em casa, ele tenta ganhar o tempo, ganhar o jogo no tempo normal, para não ir para os pênaltis. Então, na minha opinião, o que o Corinthians fez foi calculado. O Corinthians não queria era perder. O Corinthians faz a primeira partida do mata-mata. Primeiramente, a gente não pode perder. Se der, a gente ganha. Na segunda partida lá, a responsabilidade é dele, porque a torcida é deles, então vai pressionar. E a gente tenta aproveitar aqui um erro do adversário, um contra-ataque. Então o resultado, para mim, foi milimetricamente calculado pelo Corinthians. Lógico, o Corinthians tomou um gol e acabou fazendo. Ia dar uma pressionada como deu. O Corinthians tomou o gol e foi para frente. Acabou fazendo o gol ali. No momento onde o Renato Augusto cai para o meio, há um erro grotesco de marcação do Fortaleza, porque fica um buraco no meio. O Fagner vem pegando a bola, driblando da ponta para o meio. Consegue passar por 2 jogadores de Fortaleza. Tem só o Zé Wellison no meio. O restante é zagueiro. Ele toca o Renato Augusto. O Renato Augusto está completamente sozinho. Porque o Zé Wellison está do lado dele, ele está sozinho. Deu tempo dele tocar. Tinham 4 jogadores no sistema defensivo do Fortaleza. E só o centroavante do Corinthians que faz ali o facão e acaba fazendo o gol. Então, o Fortaleza, na minha opinião, foi melhor. O Fortaleza dominou, tentou. O Fortaleza jogou praticamente como se estivesse jogando em casa, mas também com um pouquinho de cautela, porque o Fortaleza também não era interessante perder. Mas viu que o Corinthians não ia atacar. O Fortaleza percebeu que o Corinthians não ia atacar. Então,
Quem deu o tom e o ritmo do jogo não foi o Corinthians, foi o Fortaleza. Toda vez que o Fortaleza acelerava a bola, o Corinthians quebrava essa aceleração. Que não é o jogo do Corinthians jogar acelerado. O Corinthians gosta no cadenciado, principalmente no mata-mata. Então, o Fortaleza tentava acelerar e de vez em quando o Corinthians, numa saída, numa outra, dificilmente o Corinthians conseguia contra-atacar. Quando contra-atacava tinha 2 jogadores só. Então era muito complicado. O tanto que o gol do Corinthians sai com o passo do Renato Augusto no meio de campo e só tem o Yuri Alberto na frente. Ele encontra o Yuri Alberto, ele chuta e faz o gol. Também não tinha ninguém. Por quê? Porque o Corinthians não é um time talhado para atacar. É um time talhado para se defender. Se der, faz o gol. Essa é a grande da verdade. Então, começou o jogo, Fortaleza melhor, tocando a bola, girando. Um time que arrisca mais, ataca mais, procura o gol mais, se lança mais à frente, se expõe um pouco mais. E o Corinthians na dele, ali atrás, Renato Augusto começou pelo lado direito. O Marinho não estava bem, o Marinho estava mais marcando do que atacando, pisou na bola, caiu umas 2 vezes. E o Fortaleza melhor. Os goleiros nos dois tempos, não fizeram grandes defesas. Você vai falar assim, pô, mas o Fortaleza chutou bastante. Que chutou no meio do gol. Vamos lá. O Fortaleza foi melhor do que o Corinthians, chutou bastante de fora da área. A situação muitas das vezes a defesa que o Cássio faz é fácil, porque o Cássio se coloca muito bem. O Cássio se coloca muito bem. Então, quando a bola chega nele, ele está muito bem colocado. Então ele não precisa enfeitar. A bola vem no meio. Bateu no meio. Não. O jogador pode ter até não batido no meio, mas a colocação do Cássio dá a impressão de que o cara chutou em cima dele. Não. O cara chutou pro gol. Ele que se colocou bem e facilitou a defesa. Também tem esse detalhe. Mas nenhum dos dois goleiros, nem do Fortaleza nem do Corinthians, fizeram grandes defesas. Grandes defesas. Por quê? Porque a maioria dos chutes foram de fora da área. Teve uma ou outra coisa dentro da área, mas muito pouco. O Corinthians criou algumas oportunidades, fez o gol, teve um outro lance com o Yuri Alberto, uma cabeça dali, outra cabeça daqui. Mas nada que falar, pô, tá dando pressão. Nem o Fortaleza deu uma pressão em cima do Corinthians, nem o Corinthians deu uma pressão em cima do Fortaleza. É o que eu falei, um jogo morno. Mas um jogo morno do jeito que o Corinthians queria. O Corinthians queria esse jogo morno. O Corinthians não queria era perder. O Corinthians queria chegar vivo no segundo jogo. E o Corinthians quer colocar a responsabilidade, e conseguiu, pro segundo jogo, pro Fortaleza, porque é ele que tá jogando em casa. Então, Fortaleza melhor no primeiro tempo, tocando mais a bola, criando mais oportunidades, chutando, chegando mais à frente, até que sai o gol de escanteio. Bom, o juiz não deu o gol. O VAR corretamente chamou o árbitro e falou, olha só, porra, não teve nada. Teve um empurrão sim do Tite no Gil, mas nenhum dos dois participaram do lance. O Zé Wellison, nada. O que aconteceu é que isso aí é um defeito que muitos jogadores têm, não é só brasileiro não, mas a gente vai falar de brasileiro. O brasileiro, qualquer encosto que ele sente nas costas, ele se joga. Foi isso que o jogador do Corinthians fez. Pode ter tido até um toque do Zé Wellison ali, mas não teve força nenhuma para ele dar aquele salto que ele deu. Ou seja, se ele não tivesse tentado cavar uma falta porque sentiu uma mão nas costas, talvez o jogador do Corinthians tivesse tirado aquela bola e o Fortaleza não tivesse feito o gol. É porque simulou. Tentou, não se ferrou e o gol foi muito bem validado. Outro lance, um possível lance em cima do Marinho, pênalti, que eu estava vendo pelo SBT, que por sinal estava me irritando o SBT estava me irritando. Por quê? Eu percebi que o narrador, que era um cara da Globo, né, tá agora no SBT, todas as perguntas, todos os direcionamentos dele eram em relação ao Corinthians.
Todas as perguntas que eles faziam para os dois, que eram Emerson Sheik e tinha um outro lá, agora não me lembro o nome, um cara conhecido, não me lembro o nome, comentarista. Tudo ele direcionava para o Corinthians. Mas esse comentarista, que estava lá, que não era o Emerson Sheik, era o outro toda hora ele falava do Fortaleza. Deu para perceber que esse outro comentarista, ele estava sentindo que ninguém estava falando do Fortaleza, só estava jogando pro Corinthians. E ele falava do Fortaleza. Então ficou nítido que o narrador, a impressão que se tinha é que o Corinthians era o brasileiro e o Fortaleza era um time argentino, um time uruguaio. Que essa era a impressão que estava dando. Mas esse comentarista, o Emerson Sheik também não influenciou em nada, mas esse comentarista, esse outro comentarista, toda hora perguntava alguma coisa dele sobre o Corinthians, ele falava do Corinthians, mas ele também falava do Fortaleza. Então, eu gostei por essa parte, mas não gostei do narrador, porque o narrador tentava toda hora não falar do Fortaleza e só falar do Corinthians. Isso me irritou um pouco, mas eu continuei vendo pelo SBT. Então teve o lance do Marinho, que a comentarista de arbitragem, para ela disse que foi pênalti. O VAR tinha que chamar, que para mim foi pênalti. Na minha opinião, sim, teve um toque. Só que o Marinho, ele é um malabarista. Marinho, acho que quando ele parar de jogar, ele vai poder trabalhar em circo. Porque o que o Marinho cava de falta, e muitas das vezes ele consegue, pelo salto que ele dá. Só que no lance do pênalti, eu acho que o juiz não deu, e nem quis escutar o VAR, pelo salto que ele dá. Se ele tenta fazer o lance menos caricato, menos espalhafatoso, talvez o juiz pudesse analisar se foi pênalti ou não. Só que ele dá um salto, cara, na boa. Com o salto que o Marinho deu, também não daria o pênalti. Essa é a minha opinião. Também não dava o pênalti porque ele deu um salto. E eu ia ficar em dúvida, porque a impressão que dá é que o Marinho propositalmente toca ali. Óbvio, o jogador do Corinthians não toca na bola, a bola vai reto. Mas eu acho que o salto que o Marinho deu é que deu a entender o juiz, que não estava muito bem na partida, que ele pulou, ele simulou a queda. É por isso que eu acho que ele nem foi ver o VAR, porque ele entendeu que o Marinho simulou a queda, por causa do salto que o Marinho deu. É igual teve uma falta no meio de campo, que o Marinho conseguiu a falta, o cara nem tocou no Marinho. Ele pulou e o juiz caiu a dele. Então, ele pode ter ido por esse lado. E o Corinthians, o Fortaleza faz um gol, tem esse lance, e o Corinthians consegue empatar numa das poucas vezes de falha defensiva do Fortaleza, porque foi uma falha defensiva do Fortaleza. Tinha um buraco no meio de campo, só tinha um Zé Wellison no meio de campo. O ataque, o Zé Wellison no meio de campo e a defesa. O Yuri Alberto na frente e o Renato Augusto. Deixar o Renato Augusto solto, ele vai fazer o que ele quer. Então o Corinthians empata. Vai pro segundo tempo. Segundo tempo, na boa. Chato. Porque o Corinthians deu a impressão que não queria jogar, o Corinthians estava muito satisfeito com o empate. O Fortaleza começou a jogar um pouquinho, mas também percebeu que o empate estava maneiro. Aí depois tentaram alguma coisa, chute fora da área, o Vojvoda fez algumas substituições, o Vanderlei também. O Vanderlei faz, o Marinho se machuca, sai, entra o Pikachu. O Vanderlei coloca o Romero, que não jogou nada, não joga nada, errou tudo que ele fez. Ficou mais marcando. Ao time do Corinthians, que tinha um garoto driblador que é pra cima, quando sai, o Corinthians perde e vê a jogada pelo lado do campo, facilita pro Fortaleza, o Pikachu fica mais solto, o Tinga pode chegar mais um pouquinho, mas o Fortaleza também não agrediu muito. O Fortaleza ficou naquela de que o empate também não estava ruim, porque a segunda é em casa. E o segundo tempo foi muito muxoxo, o segundo tempo foi muito mais morno. Teve um chute ou outro, um negócio aqui, uma situação daqui do Fortaleza, mas um jogo muito morno o tempo inteiro. Mas nesse jogo morno, o Fortaleza foi melhor. Porém, na minha opinião, desde a análise pré-jogo e dessa análise,
esse jogo morno, esse empate, foi bom para os dois. E do jeito que o Corinthians faz, o Corinthians vai sair tão satisfeito quanto o Fortaleza, porque o Corinthians queria o quê? Jogar a responsabilidade do segundo jogo para o Fortaleza. E isso ele conseguiu jogar. Por quê? No Castelão, quem vai ter que dar o ritmo de jogo é o Fortaleza. E o Corinthians é muito ciente e muito seguro no caixa se for para os pênaltis. Então ele coloca a pressão no Fortaleza. Mas um jogo de 1-1, placar justo. Fortaleza foi melhor, os goleiros não fizeram grande defesa, tá tudo em aberto, pode dar qualquer um dos dois. Mas eu ainda continuo com a minha opinião. Na minha opinião, o classificado para a final, para mim, vai ser o Fortaleza. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!